Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos na lição de número 12. Lição de número 12 que tem por tema o Filho e o Espírito Santo. Na lição passada falamos do Pai e do Filho. Hoje falamos do Pai e do Espírito. Hoje estamos falando do Filho e do Espírito. Qual a relação entre Deus Filho e Deus Espírito Santo? É isso que vamos tratar no dia de hoje. O texto áudio diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está em Lucas capítulo 1, versículo 35. A verdade prática diz: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Temos aqui a leitura bíblica em classe, que está em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Eu não vou ler essa leitura bíblica em classe para ganhar tempo, mas eu aconselho muito que você pegue a sua Bíblia e leia Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. E o hino sugerido é o 25, 154 e 401, todos eles da harpa cristã, sendo que o 401 é aquele que fala tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. O coro diz: breve virá, breve Jesus voltará. Vamos então para o plano de aula. Eu não li a leitura bíblica em classe porque no decorrer da lição os versículos chaves estão sendo explicados e repetidos nela, beleza? O objetivo número 1 da lição, na sua tela aí, número 1, mostrar que a concepção de Jesus foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo. 2. Explicar que Jesus viveu e realizou seu ministério em plena dependência do Espírito. 3. Destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. Eu sei que, embora pareça que é muito óbvio o que nós estamos lendo aqui no plano de aula, no objetivo da lição, mas é preciso de ter em mente que às vezes não sabemos explicar o óbvio, Tem até aquela frase que o óbvio precisa ser dito também. Mostrar que a concepção de Jesus foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Às vezes as pessoas confundem essa situação, Como Jesus foi gerado no ventre de Maria. Aí quem não consegue entender como Jesus foi gerado, também não consegue entender como o homem, como acontece a regeneração também, o novo nascimento. Eu preciso de entender Deus gerando Jesus na eternidade, o Filho sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, o homem renascendo na salvação quando aceita Jesus Cristo. Olha que interessante. Explicar que Jesus viveu e realizou seu ministério em plena dependência do Espírito. Pense bem, Jesus não é Deus? Para que ele precisava do Espírito Santo? É isso que veremos na lição. E o terceiro, destacar a obra da Trindade, a obra trinitária. Essa revista fala de Trindade o tempo todo. E sabe por que é que ninguém dá conta de explicar a Trindade? Quando eu falo ninguém, assim, a maioria das pessoas, 99% não dá conta, porque despreza aula como essa de hoje. Despreza as aulas que tivemos nos dias anteriores. Então tem aqui uma playlist de aulas para você voltar e conferir uma por uma
e isso vai fixar a sua ideia sobre Trindade. Vamos para a introdução? O plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade. Isso já ficou bem claro para nós na parte de... Vamos continuar aqui. Desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra da redenção. Então eu começo a entender como funciona o mundo espiritual, como funciona a obra do Espírito Santo funcionou na vida de Jesus e como ela tem que funcionar na minha vida. Eu começo a perceber como Jesus agia ali, capacitado pelo Espírito Santo em obediência ao Pai. Eu começo a entender como eu, como cristão, preciso também de me moldar, de me portar. Vamos... A palavra-chave de hoje é dependência. Dependência. Jesus Cristo, como homem nessa terra, dependia da ação do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Somos dependentes de Deus. Nós precisamos de entender isso. Guarde essa palavrinha, dependência. Já estamos agora aqui no ponto 1 do tópico 1. O tópico 1 diz assim: o Espírito Santo é a concepção do Filho. O Espírito Santo e a concepção do Filho. Como é que se deu o Espírito Santo ali, gerando no ventre de Maria? Vai mostrar que quando o anjo Gabriel avisa, ele vai até a cidade de Nazaré, que ficava na Galileia. Isso pode ser conferido em Lucas 1:26. E o mensageiro, por nome de Gabriel, ele vai anunciar a Maria que ela vai ter um filho. Maria fica ali confusa, como é que pode ter um filho se eu ainda não tive relações relação com o futuro marido, porque já considerava desde o noivado, já considerava casada, embora precisava ainda de passar pelo casamento para ter relações. Então Maria fica confusa com a situação, mas o anjo explica para ela: olha, para Deus tudo é possível. Isso está aqui em Lucas 1:37, que nós deixamos de ler na leitura em classe, Lucas 1:37. O anjo diz para ela: para Deus tudo é possível. E o anjo explica para ela que o Espírito Santo... Vamos ler como é que foi que o anjo disse a ela. Ela disse assim: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho. Lucas 1:31. E diz ainda o nome do filho será Jesus. Vemos aqui que o anjo vai dizer assim: será chamado Filho do Altíssimo. Lucas 1:32. Filho do Altíssimo. Então, Maria, como virgem, ficou confusa, mas o anjo disse para ela: tudo é possível. Tudo é possível ao Senhor. No próximo ponto explicarei melhor sobre isso. Mas aqui eu quero fechar esse ponto na sua tela de azul aí, dizendo assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Vemos então aqui uma submissão. Maria se submetendo à palavra de Deus, trazida por esse anjo. Daqui a pouco veremos também a submissão de Jesus ao Pai. E precisamos de refletir sobre a nossa vida de submissão a Deus. Vemos aqui o Espírito como agente da concepção. Vai dizer que a concepção é singular e milagrosa, então ela não tem outra igual.
aconteceu com Maria e hoje não tem mais essa história de nasceu aí um santo aí que foi gerado por Deus. É singular, é única, é um único evento da história. Foi profetizado, cumpriu-se, né? Prometido, cumpriu no tempo na plenitude dos tempos. Então é a única vez que isso aconteceu aqui na história e não existe mais de Deus gerar mais pessoas no ventre de ninguém mais. Acabou essa história. É miraculosa porque é um milagre e milagre não se explica. Em Lucas 1:35, parte A vai dizer: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha na sua tela aí. A virtude do Altíssimo te cobrirá. Como já estudamos isso aqui, né, nas lições passadas, essa sombra, essa virtude, cobrir é como se fizesse uma sombra sobre ela ali, guardando, protegendo. O mesmo Espírito que gera é o que protege também. E já vimos que essa sombra fala da presença de Deus em Êxodo, capítulo 40, versículo 35. E vemos também em Lucas 9:23, quando a presença ali de uma nuvem, que na transfiguração de Jesus, estudamos isso aqui há poucos dias, isso mostra a presença de Deus ali, criando, gerando no ventre de Maria. É o poder criativo do Espírito de Deus. Vemos isso em Gênesis 1 e 2, vemos isso em Salmo 104, versículo 30. Então é uma sombra que protege e é uma sombra que cria. Ela protegia o povo, né? A sombra também que representava Deus ali, cobrindo o povo no deserto. A sombra, essa nuvem que descia também fazendo sombra, até mesmo na tenda de Moisés, na tenda de Arão, desceu no monte. Isso é muito lindo, é muito interessante. E na parte de vermelho aí, a última parte, será chamado Filho de Deus. Será chamado Filho de Deus. Filho de Deus é Deus. Estava deixando bem claro que essa concepção era diretamente Deus agindo no ventre de Maria. O ventre de Maria era apenas uma porta de entrada para que Deus viesse ao mundo. Ele não foi gerado da carne. Vamos aqui no terceiro ponto. A pureza e a santidade do Filho. O anjo diz em Lucas 1:35 que ele será santo. A palavra santo ou santificado vai se referir a algo que é separado para Deus. Então, se você separa algo para Deus, aquilo é santo, é consagrado para Deus. Mas também, tratando-se de Jesus Cristo, vemos em Salmo 99.9, 99, versículo 9, ou verso 9, porque é Salmo, que trata-se também de um atributo de Deus. É atributo de Deus santidade, santo. Deus é santo, né? Ele é santo, ele é eterno, é onipotente, é onipresente. Os atributos de Deus que aprendemos há poucos dias também. Nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Veja Hebreus capítulo 4, versículo 15. Jesus nasceu santo. Ele nasceu com carne, sim, mas o pecado original que vem desde Adão, ele não assumiu. Vemos aqui, tem até, guarde essa informação, ele veio não da semente do homem, mas da semente da mulher. Ou seja, Deus gerando no ventre de mulher. Não foi de relação de homem e mulher para nascer alguém contaminado pelo pecado que veio desde Adão. As pessoas chamam de pecado original. E consagrou para ser também o Cordeiro de Deus. Ele foi consagrado para ser santo e para ser o Cordeiro de Deus.
Quando lemos o Antigo Testamento, vemos o símbolo do Cordeiro, que era sacrificado para perdoar pecados. E aqui na carta aos Hebreus, ele mostra que as coisas passadas são sombras. Isso é muito interessante, que as coisas passadas são sombras, mas vemos então que o Espírito de Deus preparou Jesus Cristo como homem e também para ser o Cordeiro de Deus, aquele que morreria para perdoar o pecado de toda a humanidade. Somente ele foi capaz de cumprir a lei, 100% homem, 100% Deus e 100% sem pecado. Isso é interessante. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito, que nos santifica a imagem do Filho. Veja Romanos capítulo 8, versículo 29, vai ser mais claro sobre isso. Então, se você não consegue entender como é que Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria, você também não consegue entender o novo nascimento, a regeneração que acontece na vida do crente. Todo crente regenerado, todo crente nascido de novo, ele entende, ele tem fé, ele acredita no nascimento, na encarnação de Deus, de Jesus Cristo no ventre de Maria. Sinopse 1. A concepção de Jesus foi sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo, revelando a santidade do Pai. Fechamos aqui então, tem 3 tópicos. Fechamos o tópico 1 e temos que entender que a concepção de Jesus foi sobrenatural, é um milagre, é singular. Temos que entender que ela foi realizada por quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que realizou essa obra. E entendemos também que essa obra revela a santidade do Filho. Porque Jesus não nasceu igual nasceu Davi, igual nasceu Moisés, igual nasceu Samuel. Ele nasceu diferente. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Não foi fruto de relacionamento entre marido e esposa. Foi gerado por Deus, pelo Espírito Santo, no caso, né, que é Deus no ventre de Maria. Vamos para o tópico 2. O Filho e a sua relação com o Espírito. O Filho é o Verbo feito em carne. Vemos que o texto deixa bem claro que o Verbo se fez carne. Veja João capítulo 1, versículo 14. O Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, co-igual ao Pai e ao Espírito. Pessoal, já falamos sobre isso aqui anteriormente, mas é interessante lembrar que Jesus Cristo, quando nasceu de Maria, passou a ser chamado Filho do Homem. Mas antes de nascer de Maria, ele já era o Filho de Deus, gerado na eternidade. Ele é igual ao Pai, porque é da mesma essência do Pai. Ele é eterno, porque existe antes do tempo, antes do mundo. Ele é gerado antes de todas as coisas acontecerem. Todas as coisas físicas. O Verbo assumiu de verde na sua tela, de verde, plenitude dos tempos. Já falei o que é plenitude dos tempos aqui. Plenitude do tempo é quando alguma coisa acontece no tempo certinho. Jesus Cristo veio no tempo certo. O idioma da época estava estabelecido no mundo todo, o grego o grego koiné dos gregos, né? Que Alexandre o Grande helenizou o mundo na época. As leis, Roma, as estradas, tudo estava facilitando para que o evangelho fosse espalhado, chegasse aos confins da terra muito rápido. Vamos aqui, continuando. O Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Então assumiu a carne, mas não assumiu o pecado. Assumiu a natureza humana,
mas continuou sendo Deus. Isso é interessante. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito. Então, quando Deus permitia, Jesus Cristo agia pelo Espírito Santo, mas como homem, ele não usou, ele não aproveitou dos seus atributos como Deus. Vemos aqui então, dessa forma a obra foi ofertada pelo Espírito Santo. A obra foi operada, né? Não é ofertada, é operada pelo Espírito Santo, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito Santo, na execução do plano redentor do Pai. Quem é que criou o plano da redenção? O Pai. Quem é que veio na humildade e obediência para realizar? O Filho. Aí as pessoas perguntam assim, mas o Espírito Santo age hoje depois que o Filho morreu e ressuscitou? Sim, ele age hoje, mas ele agia também quando Jesus Cristo estava nessa terra. Agia em Jesus. Ele agia antes de Jesus Cristo vir. Ele continua hoje morando dentro da igreja. Mas agora que é, como se fosse uma era dele, do Espírito Santo agir, Jesus Cristo continua agindo ainda. Ele é o nosso intercessor. Então os três sempre agem junto. Ponto 2 aí, o Espírito capacita o Filho. Jesus agia como homem, cheio do Espírito Santo. Cada palavra de Jesus, cada milagre, cada demônio que ele expulsava, cada perdão que ele ministrava, isso mostrava a ação do Espírito Santo em Jesus. Isso era resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, como está em Mateus capítulo 12, versículo 28. O Espírito Santo capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Então Jesus Cristo nasceu como homem, era um menino, era uma criança, e o Espírito Santo foi capacitando ele para a obra, na hora certa, no momento certo. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. Toda obra espiritual também é um modelo para todo o verdadeiro cristão. Deve ser realizado no poder e na direção do Espírito Santo, de acordo com Atos capítulo 1 e versículo 8, fala sobre a virtude do Espírito. O versículo diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É assim que o versículo diz. Nós precisamos, para ser uma testemunha de Jesus Cristo, receber o poder ou a virtude do Espírito Santo, como é uma fonte de poder que nos capacita para essa missão. Filho e o poder do Espírito. Como observamos, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Veja que eu falei com vocês que a palavra-chave de hoje é dependência. Jesus dependia do Espírito Santo. Isso não nega a sua divindade, mas exalta a sua humildade. Vamos lá, pessoal. Se Jesus quisesse agir como Deus, ele poderia, porque ele era e é Deus. Mas ele preferia agir no poder do Espírito Santo. Isso não mostra que ele é inferior, mas mostra que ele é humilde. Mostra a humildade, não só a humildade, mas mostra também o papel da Trindade. O seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai. No deserto, vemos que Jesus venceu a tentação e venceu agora como novo Adão, O primeiro Adão quis ser igual a Deus. Jesus Cristo quis ser 100%
homem. Isso é muito interessante e importante para a nossa fé. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Está em João 6:38. Vemos então a submissão de Jesus Cristo ao Pai e ele agindo no poder do Espírito. Assim mesmo, sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Obediência e dependência do Espírito, porque ele quis ser dependente. A sinopse 2, para fechar esse tópico 2, diz assim: durante toda a sua vida terrena, Jesus viveu em plena dependência do Espírito Santo. É só isso que precisamos de entender, cheio de referências bíblicas, mostrando que Jesus Cristo agiu no poder do Espírito Santo. Vamos entrar no terceiro e último tópico, a Trindade e a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é iniciada pelo Pai. Já repetimos isso aqui várias vezes. Me parece que na próxima semana é a última lição, então a lição fica encerrada. E se você está lembrando que eu já falei isso aqui, que bom. Graças a Deus, parabéns, você guardou o conteúdo. Vamos lá? O Pai é que inicia o processo. Ele é o arquiteto. Vemos em João 13,16 que ele é a fonte de todo propósito redentor. O Pai envia o Filho ao mundo não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. Oferta viva. Gálatas 4, versículo 4 e 5. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desse princípio. Concebe o Filho no ventre de Maria. Então precisamos de entender que quando Jesus Cristo estava sendo gerado no ventre de Maria, o Espírito Santo já era um papel ativo. É ele que estava gerando Jesus. Você consegue enxergar aí o papel do Espírito Santo gerando Jesus no ventre de Maria? Agora, o Espírito Santo passa, lá daquele princípio em que o Pai gerou o Filho. Agora vemos o Espírito gerando Jesus no ventre de Maria. E esse mesmo Espírito Santo é que aplica os méritos da redenção nos nossos corações, no seu coração, no coração da igreja. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. A redenção é, portanto, uma expressão de amor trinitário e da missão do amor trinitário de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo juntos. 2. O Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Jesus Cristo afirmou: ele me glorificará. Tem João 16:14. Não busca a glória própria, mas dá testemunho do Filho. João 15:26. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Tudo o que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito. Tudo na igreja, a adoração, a pregação, tudo que faz na igreja precisa apontar para Jesus. No culto, igreja nós, tudo que é feito no culto precisa apontar para Jesus. O pregador pode ser o que for, pode ser coach, pode ser o palestrante, não importa. Se ele não apontar para Jesus, está errado. O Espírito Santo
está na vida daquele que aponta para Jesus, daquele que glorifica Jesus. Eu sei que um crente é cheio do Espírito Santo, dos motivos é ele apontando para Jesus, é ele pregando sobre Jesus, é Jesus Cristo sendo o centro da mensagem dele. 3. A fé e a submissão do crente. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Está em Efésios 2:8. Vamos lá, pessoal. É Deus que planejou, é Jesus Cristo que executou, é o Espírito Santo que confirma, que age. Então, é só ficar de boa e ser salvo. Precisa de um esforço. Vemos aqui Maria submetendo aí a voz de Deus. Olha, faça em mim segundo o teu querer. Ela estava correndo o risco, inclusive, de ser apedrejada. Porque como não teve relação com o seu marido, José, o seu futuro marido, seu noivo, ela poderia ser apedrejada, sendo acusada de infidelidade. Vemos aqui o filho submetendo ao pai. Vemos o filho aqui também sendo dependente do Espírito. Nós precisamos de ser submissos. A nossa fé precisa nos fazer mais humildes. Crente que não é humilde precisa de aceitar Jesus de novo. Crente que não é humilde não tem o Espírito Santo. A resposta que ele espera de nós é fé, arrependimento e obediência. Sinopse, A obra da redenção é trinitária. Você entendeu isso aí, Os três trabalhando junto. O Pai envia, o Filho obedece, o Espírito capacita. Para concluir, deixa eu ler para você. Reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai, obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Vamos aprender isso então, aprender com Jesus Cristo, aprender a ser submisso a Deus, aprender a ser dependente do Espírito Santo e seremos cristãos verdadeiramente salvos dentro do propósito de Deus. Tá aí o conteúdo revisado, as perguntas e respostas da lição. Você pode tirar um print e ler com muita calma cada uma delas. Eu agradeço você que chegou até aqui. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.